dia. Agora, sexta-feira, vamos iniciar um novo dia. E ontem vocês tiveram uma folguinha, né? Feriado, continuando em casa, claro. Então, vamos iniciar com a nossa oração. Então, feche aí seus olhos e ore juntamente comigo. Senhor Deus, grata te somos por mais um dia de aula e sob tua proteção. Guarda-nos e nos proteja, Deus, livrando-nos de todo mal. Assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Então vamos iniciar com a nossa produção textual, correção das páginas 27 a 37, capítulo 2, Contos que Encantam. Aí nós temos o conto do sapateiro e os duendes. Eu não vou realizar a leitura pelo tempo, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro, você já conhecia esse conto em casa? Afirmativo, explique como conheceu. Então, digam aí, tá? Respondam aí se você já conhecia ou não. Em sua opinião, por que os duendes ajudaram o sapateiro? Eu acredito que vocês tenham respondido que ele ajudou por ele ser uma boa pessoa, né? Por ser uma pessoa de valor, de bom coração. Então, por isso, provavelmente, os duendes devem ter ajudado o sapateiro por isso. Em alguns momentos do texto, o sapateiro é chamado de bom homem. Leia os trechos a seguir. O bom homem não sabia o que dizer ao pensar deste estranho acontecimento. O que era deixado preparado à noite estava sempre pronto ao nascer do dia. E o bom homem prosperou novamente. Então, marque a alternativa que explica o que é ser um bom homem. Então, vamos lá, a primeira alternativa. Pessoa que tem habilidades em um determinado tipo de trabalho. Pessoa com qualidades ou características que a tornam querida e respeitada por outras. Então, o que qualifica um bom homem? Então, provavelmente é a segunda opção, né? Pessoa com qualidades ou características que a tornam querida e respeitada por outras. O sapateiro e sua esposa, página 31, tá? O sapateiro e sua esposa descobriram que eram os duendes que os ajudavam e tiveram gratidão por eles. A gratidão é um importante sentimento que torna as pessoas mais felizes, pois assim mantemos boas relações com outras pessoas que também tendem a ser agradecidas a nós. Então, olha como é bom sermos gratos. Então, estudando o conto maravilhoso, primeira questão. Nos contos maravilhosos, há personagens sobrenaturais que dão um ar de magia para as histórias. Encontre no diagrama 5 personagens. Então, vamos lá. Os personagens aqui, prestem bem atenção, porque hoje eu vou só falar, porque é muito complicado fazer a escrita dessas páginas. Então, vamos lá. Primeiro, a palavra mago, gênio, gigante, dragão e duende. Novamente, mago, gênio, gigante, dragão e duende. Então, essas são as palavras que estão aí nesse quadro, tá? No diagrama. Segunda, nessas histórias, geralmente os seres sobrenaturais surgem para mudar a situação em que o personagem principal se encontra. Contorne os personagens do conto. O sapateiro e os duendes que possuem esses poderes. Então, de acordo com o próprio título já diz, nós temos quem? Os duendes. Então, eles estão aqui, ó. A última figura que nós temos que, no caso, são os duendes. Eles são seres sobrenaturais. Terceiro, nos contos maravilhosos, esses seres com poderes mágicos podem realizar ações positivas ou negativas. Quais eram os tipos de ações dos duendes no conto? Então, de acordo com a leitura aí do conto, que vocês já realizaram, eles realizavam ações positivas. Por quê? Porque eles confeccionavam os sapatos mágicos para o sapateiro e assim eles voltaram a ter boa condição financeira, não é isso? Então, eles tinham ações positivas, no caso os duendes, porque eles confeccionavam os sapatos mágicos para o sapateiro. Então, o sapateiro voltou a ter boa condição financeira. Quarta, escolha um dos seres do diagrama da página anterior.
Imagine que ele é um ser mágico que vai interferir na vida de um personagem que você vai criar. Então, tenho certeza que vocês já criaram aí, né? Qual é o ser mágico, que tipo de poderes esse ser mágico vai possuir, que personagem ele vai ajudar e como ele vai mudar aquela situação. Então, façam aí a quarta questão. Quinto, nos contos é comum aparecer a descrição dos personagens. Relê os trechos a seguir e contorne as características do sapateiro. Então vamos na letra A primeiro. Era uma vez um sapateiro que trabalhava duro e era muito honesto. Então, as características desse primeiro trecho. Então, o sapateiro, ele o quê? Trabalhava duro e também era honesto. Características dessa primeira frase: trabalhava duro e honesto. Então, circulem aí: trabalhava duro e a palavra honesto. Letra B. Apesar de todas as dificuldades, tinha a consciência limpa e o coração leve, por isso foi tranquilamente para a cama. Então, outra característica: consciência limpa e coração leve. Então, circulem, eu sei que vocês já circularam, consciência limpa e coração leve. Então, isso eram as características do sapateiro. Sexta questão. Qual é o tipo de narrador no conto lido? Narrador, personagem, que também participa da história, lembra lá que eu falei até na aula. Narrador, personagem, que também participa da história, e tem o narrador observador, que somente observa e narra os fatos. Então, nós temos aí dois tipos de personagem, né? O narrador, que não só narra a história, mas também participa da história. E tem o narrador observador, que somente observa tudo que está acontecendo e vai, narrando, vai falando tudo aqui. Então, no caso do sapateiro e o duende, nós temos narrador observador. Por quê? Porque somente observa e narra os fatos. Então, segunda opção, narrador observador. Sétima, os contos maravilhosos são desenvolvidos com base em um tema que envolve um problema vivenciado pelo personagem principal. Relê o conto Sapateiro e os Duendes, depois marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira opção. O personagem principal passa por uma situação de dificuldade financeira, pois lhe falta o que é necessário à sua sobrevivência. Segunda opção. O problema enfrentado pelo personagem principal não está relacionado à falta de recursos necessários à sua sobrevivência. Então, como vocês já observaram, a primeira opção com certeza é isso mesmo, verdadeira, porque o personagem principal ele passa por uma situação de dificuldade, né? Porque ele não tem como produzir mais sapatos, então, como consequência, falta o quê? Falta dinheiro para a sua sobrevivência. Já a segunda opção é falsa. Por quê? Porque o problema enfrentado pelo personagem está totalmente relacionado à falta de recursos para a sobrevivência. Então, fica como verdadeiro e falso. Oitava. Os contos maravilhosos narram fatos que aconteceram há muito tempo. Volte às páginas 27 a 29 e copie as expressões que indicam quando os fatos aconteceram no primeiro parágrafo. Eu sei que vocês já responderam e eu imagino que vocês escreveram aí. Era uma vez, dia seguinte, só algumas das expressões que contam o que aconteceu, né? Primeiro parágrafo novamente. Era uma vez, dia seguinte, de manhã bem cedo ou de manhã cedo. Só alguns dos termos que indicam fatos no primeiro parágrafo. Já no segundo parágrafo, naquele mesmo dia, ou naquela noite, ou naquela tarde, cedo, seguinte, dia seguinte, pela manhã, no segundo parágrafo, tá bom? Agora no terceiro, quais são as expressões? Certa noite, perto do Natal, esta noite, meia-noite, são algumas das expressões. Quarto parágrafo, no dia seguinte. Então, no quarto parágrafo só temos no dia seguinte.
Já no quinto, nós temos certa noite, meia-noite ou desde aquela época. Então, essas são as expressões. Oitava, leia o trecho inicial de 2 contos maravilhosos e sublinhe as expressões que indicam quando os fatos aconteceram em cada história. Houve, uma vez, um pescador e sua mulher, que moravam num sórdido casebre à beira-mar. O pescador passava os dias com o anzol a pescar. Certa vez estava ele sentado a pescar e olhava para o mar liso, calmo, transparente, que permitia ver até bem longe a areia no fundo. Pouco pescava, porém, o necessário apenas para não morrer de fome. Irmãos Grimm. Era uma vez, o segundo texto, tá? Era uma vez um jovem chamado Ali Babá. Ele viajava pelo reino da Pérsia, levando e trazendo notícias para o rei. Numa dessas viagens, enquanto descansava, ouviu vozes. Subiu numa árvore e viu 40 ladrões, diante de uma enorme pedra. Um deles adiantou-se e gritou: "Abra-te, Sésamo, Sésamo." A enorme pedra se moveu, mostrando a entrada de uma caverna. Os ladrões entraram e a pedra fechou-se. Ali Babá e os 40 ladrões. Então, os termos, né, que vocês já sublinharam, que indicam quando os fatos aconteceram. No caso do primeiro texto, nós temos houve uma vez e certa vez, indicam fatos que aconteceram, não é isso? Já no segundo texto, nós temos era uma vez, que é muito conhecida, né, por contos. Era uma vez é a frase que é mais comum em contos, né? O famoso era uma vez. Letra C. Podemos afirmar que nos contos maravilhosos é comum não aparecer a data exata de quando as histórias aconteceram ou aparecer a data exata de quando as histórias aconteceram? Com certeza, eu sei que vocês responderam, é a primeira opção. Nós nunca sabemos da data exata de quando um conto aconteceu. Porque olha pela frase, era uma vez, você não sabe o tempo exato de quando aconteceu esse era uma vez, porque ele não te diz. Então é a primeira opção, né? Não aparecer a data exata de quando as histórias aconteceram. Nona, o conto Os Sapateiros Doentes é uma narrativa, isto é, conta uma história. Uma narrativa organizada nas seguintes partes. Primeira, situação inicial. Situação de tranquilidade, em que são apresentados os fatos e os personagens principais. Segundo, conflito, momento em que aparece um problema que faz a história ficar mais interessante e movimentada. Clímax, momento de maior tensão, o auge do conflito. Geralmente nos faz pensar, e agora? O que vai acontecer? Desfecho, parte final da história, quando o conflito ou problema ele é solucionado. Agora você conheceu as partes que compõem uma narrativa. Relacione os acontecimentos do texto de acordo com a legenda abaixo. Então, nós temos primeiro situação inicial, depois segundo, o conflito, o terceiro clímax e o quarto desfecho. Vamos lá. Um sapateiro honesto e trabalhador não conseguia ganhar o suficiente para viver. Então, esse nós já sabemos que é a situação inicial. E nós tínhamos um sapateiro que era extremamente honesto e trabalhador, mas não estava conseguindo o suficiente para viver. Então, essa aqui é a situação dos personagens, né? No caso do personagem que é o sapateiro. O sapateiro e sua esposa se esconderam no canto do quarto por trás de uma cortina para observar o que iria acontecer e descobrir quem estava fazendo os sapatos. Então, observando isso e o que a nona questão lá acima nos falou, nós já podemos imaginar que isso é o quê? Isso mesmo, esse é o clímax. Por quê? Porque é um momento de tensão. Olha, eles se esconderam, ficaram observando para ver o que ia acontecer, não foi isso? Então, esse é o momento
suspense, é o momento, ó, o que vai acontecer agora? Então, o segundo aí, né, é o número 3 que nós vamos colocar, o clímax, tá bom? De primeiro o número 1 e o segundo, no caso, será o número 3, né? Porque é o clímax. Tudo que o sapateiro tinha no mundo se foi, e ele ficou apenas com uma quantidade de couro exata para fazer um par de sapato. Então, nós podemos observar que isso é o quê? Tia, isso é o conflito. Por quê? Porque apareceu um problema e esse problema que vai tornar a história extremamente interessante. Então, segundo, né? Número 2. Os doentes vestiram as roupas alegremente, saíram e não mais voltaram. O sapateiro teve uma boa vida a partir daquela época. Então, só daí a gente já observa aqui é o desfecho, não é isso? Que é a parte final, onde todo mundo tem os seus problemas resolvidos. Então, como é que fica aí as nossas opções? 1, 3, 2 e 4, tá bom? 1, 2, 3 e 4. Isso na página 35. Agora vamos para a página 36. O final do conto Os Sapateiros Doentes é um exemplo de como essas histórias geralmente terminam. Assinale a afirmativa que explica como são esses finais. Primeira opção. Não há uma solução para o problema e os personagens aprendem a conviver com a situação. Segunda opção. A solução é encontrada por meio de um encantamento e os personagens vivem felizes. Então, com certeza, se tratando de um conto, geralmente temos um final feliz, né? Então, é a segunda opção. A solução é encontrada por meio de um encantamento e os personagens ficam extremamente felizes. 11ª. Lê os trechos dos textos a seguir e assinalem qual deles fazem parte de um conto maravilhoso. Aí nós temos as opções, né? O marinheiro Popeye foi usado na década de 30 numa campanha dos médicos para as crianças comerem mais alimentos ricos em ferro. Olha que interessante. Aí é que o personagem começou a devorar latas de espinafre. Numa cidade do Oriente vivia Aladim, filho de um modesto alfaiate chamado Mustafá. Seu pai tinha morrido e sua mãe precisava dar conta sozinha das necessidades da família. Um dia, viu parar diante de sua casa um desconhecido que dizia ser irmão de Mustafá. Ele contou que voltava do Marrocos, onde havia feito fortuna e ficaria muito contente em poder ajudá-los. Na realidade, tratava-se de um habilidoso mago. Ele se mostrou generoso e ia frequentemente jantar na casa deles e pouco a pouco ganhou a confiança da família. Então aqui e você já conhece sobre Aladim, já podemos perceber que se trata de um conto maravilhoso. Então eu sei que vocês já marcaram essa opção. Próximo, na página 37. Tudo era novidade e surpresa. Naquele primeiro dia de aula, na frente da escola, as mães conversavam. As crianças mostravam umas às outras a nova mochila, o estojo do lápis de cor e os cadernos novos encapados. Júlia ficou contente por participar de tudo, mas sentia dentro de seu coração um medo esquisito e sem explicação. Lia Crespo, Júlia e seus amigos. Então aqui nós já podemos ver que não se trata de um conto, pelo contrário, ela está narrando uma história que ela viveu, mas não configura-se um conto, até porque não tem um desfecho final, não tem uma explicação final para tudo isso. Era uma vez um moleiro que deixou uma pobre herança a ser dividida entre os seus 3 filhos. Para o mais velho, já na primeira parte a gente já vê que se trata de o gato de botas, já ia confundindo. Se trata o gato de botas, né? Nós sabemos que lá no gato de botas, o dono de uma herança, ele divide essa herança com os filhos dele e ele era um moleiro. De cara a gente já vê que se trata de um conto. Então, para o mais velho, para o mais velho tocou um moinho, o segundo teve por direito um asno, e para o caçula coube apenas o gato de botas.
Esse filho, ao receber algo que não lhe tinha serventia, ficou muito aborrecido e resmungou. Meus irmãos poderão trabalhar junto e ganhar vida, mas um gado serve-me de quê? A não ser fazer dele um bom ensopado para jantar. O gato, que era um bicho muito esperto, ao escutar a queixa do novo dono, temeu pela própria vida e disse-lhe com ensaiada mansidão: Não se aflija, meu amo. Basta que me dê um saco e um par de botas para que eu possa andar pelo mato e verá que posso lhe ser útil. Então, na questão na questão 11ª, nós temos numa cidade do Oriente, essa é a opção de um conto, tá? Na página 36, numa cidade do Oriente vivia Aladim, então a história de Aladim é um conto, então eu sei que vocês já marcaram essa. E a história do moleiro, que é o gato de botas, também configura um conto. Então essa foi a correção de produção textual. Eu preferi realizar falada por questão do tempo do vídeo, para ficar o menor possível, e também porque se caso eu fosse escrever, ia demandar também muito tempo, tá bom? Então, acredito que vocês tenham entendido a nossa correção de produção textual.